Bom dia, um lindo dia. Quinta-feira, dia. Eu ia falar dia 21, dia 14 de setembro. E continuamos aqui com as nossas mini lives integrativas, trabalhando o tema dessa semana, que é relacionado à dor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a dor num âmbito mais profundo. Cada dia a gente vai trabalhando um dos corpos, né? Começamos pela mente. E a dor mental, quando a gente fala sobre esse tema, a gente se conecta à dor de ansiedade, à dor da depressão. A dor da ansiedade, ela vem muito da mente agitada, da mente sempre no futuro, indo para os planos, para o que tem para fazer daqui a pouco. É uma mente muito inquieta nesse sentido, porque ela fica lá projetando, e às vezes é tanta informação, tanta intensidade, que a pessoa não consegue fazer as coisas. Eu já expliquei isso mais recentemente, né, para alguns interagentes, mas vale compartilhar aqui. Muitas vezes se fala de ansiedade por si só, mas pode existir por trás da ansiedade a depressão, que é quando a depressão ela pode vir a gerar ansiedade, porque a depressão também, um transtorno mental, ela acaba te levando para o passado, fica voltando, fica com aquela sensação de arrependimento, aquela sensação do que deveria ter sido diferente lá atrás, e eu não consigo sair dessa situação, não consigo projetar. Diferente da ansiedade, né? A ansiedade que é o pra frente, pra frente, pra frente, a depressão, ela traz muito essa questão do para trás, da revisão, dos pensamentos pesados, né? E daí também causa uma paralisia. E pode haver tanto a ansiedade, o excesso de pensamento, o excesso de energia gerando a depressão, assim como o oposto, a depressão posteriormente gerando ansiedade, porque ambos, de certa forma, eles trazem muito material mental, mas dificuldade de lidar com ele. Então, começando por essas dores mentais, né? A importância da gente fazer o processo de autoconhecimento, ter um profissional que te ajuda nesse processo. Importância de fazer outras atividades que são básicas, né? Podem parecer óbvias, mas o óbvio muitas vezes é deixado de ser feito, que é um sono de qualidade, a gente beber bastante água, comer, né, adequadamente para que a gente tenha as vitaminas necessárias no nosso corpo. Tudo isso influencia, né, até para as dores corporais. Ontem foi o dia da gente falar do corpo. E quando a gente se conecta, né, a dores, doenças, muitas vezes o fator que faz as pessoas despertarem, né? Eu trouxe isso, já tô trazendo, porque a gente precisa incluir que a dor faz parte no nosso processo de autoconhecimento também. Muitas vezes, quando a pessoa começa a fazer esses processos, ela começa a mexer em dores que estavam ali super fechadinhas numa gaveta, num baú, né? E quando vem à tona, muitas vezes dá essa impressão até de... Eu já falei aqui, uma imagem que é muito boa é naquele filme da Matrix. O filme, você tem uma parte, no primeiro, né? Que uma das pessoas que comeu lá, tomou, né, a pílula que ajuda a despertar para a realidade, ela vai buscar os seres lá para falar assim: nossa, não quero mais encarar a realidade, quero voltar para minha ignorância anterior, né? Porque fica com esse receio. Muitas vezes as pessoas desanimam um pouquinho,
né, nessa jornada de autoconhecimento, porque estão tendo dificuldade de digerir, né, as dores, as questões que estão acessando. E daí a gente chega num ponto que tem tudo a ver com o dia de hoje, com alma, que eu separei aqui para falar, né, que é uma dor ainda mais profunda do que a dor física, mental, a dor emocional também, que a gente sente no nosso coração muitas vezes. Existe uma síndrome do coração partido, quando as pessoas têm grandes decepções e ficam retroalimentando aquilo, a frustração, o ressentimento, né? Por uma dificuldade de entendimento, de compreensão, de dores mesmo, e podem ser dores literais, às vezes. A pessoa passou por uma situação de acidente, passou por uma situação de ser machucada, agredida, literalmente, fisicamente, ou pode ser só com palavras, com abusos psicológicos por ano. Tem vários fatores ali, né? E daí isso gera uma dor emocional. E temos também um outro fator de dor, a dor relacionada à nossa alma, né? Existe um processo que muitas pessoas passam durante o autoconhecimento que se chama a noite escura da alma, que é uma dor da nossa alma ali, que vem às vezes, teoricamente, tá tudo muito ajustado no exterior. Recentemente eu tive módulo de emergência espiritual em uma das minhas pós-graduações, né, de psicologia transpessoal, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu, o que te puxou, impulsionou, quais foram os fatores, né, que te conectaram diversas vezes, te chamaram para a espiritualidade. E a grande maioria das pessoas sente uma crise ou uma emergência espiritual quando tá passando exatamente por esse processo, o tema da semana, que é a dor, né? E aí eu dei um relato meu de a primeira vez que eu me senti num quadro depressivo foi quando eu tinha 18 anos. E foi bem interessante porque, teoricamente, estava tudo meio que ajustado. Tava num trabalho na minha área da época de relações internacionais. Estava namorando e estava apaixonada, gostava muito da pessoa. Na faculdade, sentindo que eu me encontrei ali, tudo teoricamente muito ajeitadinho. E, de repente, num dia específico, no meio da semana, eu despertei, né? Acordei ali e não tinha vontade de sair da cama. Ficava com uma sensação de a vida é só isso? É só isso que tem para me oferecer? Porque teoricamente tudo muito ajustado, tudo muito satisfatório, mas ainda existia uma dor ali por trás. E essa dor, esse inconformismo muitas vezes com a realidade, ela não é uma coisa negativa em si, ela é um processo do nosso despertar espiritual. Mas não é fácil, né? Ela traz muita dor, assim, muita sensação de depressão, muitas vezes. E um fator interessante que eu tenho cada vez mais aprendido com as aulas de psicopatologia, trabalhando com psiquiatras, outros psicólogos, né? É que estatisticamente esse mundo, né? Pelo fato dos nossos ancestrais lá na era paleolítica, acho que é paleolítica, já não lembro mais, mas é como se fosse a era das cavernas, né? Quando os nossos ancestrais tinham que caçar, correr pela vida. Isso é carregado nos nossos DNAs até hoje. Então, existe uma propensão de superpensar, de ficar muito preocupado, ativo, olhando os sinais ao redor. Então, a depressão é um fato,
da humanidade. Quase que 50% da humanidade vai ter uma propensão a sentir. Mas daí qual é a diferença da depressão que a gente consegue lidar versus a depressão que é mais perigosa? Quando a pessoa fica por mais de 2 meses com aqueles sintomas. Bom dia, doutora Andréia. Falando, né, sobre essa depressão que ela não passa, é importante a gente ter esse cuidado, a gente pedir ajuda, estender a mão ali, porque ela pode se tornar crônica. É diferente um processo agudo, né, que são alguns dias, alguns momentos, versus um processo que perdura, que fica ali se arrastando. E daí é importante que a gente trate, que a gente se conecte com isso. E hoje, né, um dia com alma, a gente falando de todas essas dores, essas sensações, esses sentimentos mais densos, é importante a gente olhar aqui com alma, né, calma, né, esse processo com alma, para que a gente possa integrar, para que a gente possa perceber. A gente tá no mês, né, que a gente fala muito sobre essa conscientização em relação ao suicídio. E muitas vezes o suicídio ele é cometido porque a pessoa tá com tanta dor interna e não consegue expressar e tem a impressão que ela nunca vai passar. E daí traz a percepção, a ilusão que talvez a morte vai ser a única solução ali, né, para a situação dela. Isso é muito triste, isso é muito preocupante, né? As estatísticas elas mostram que a cada 40 minutos por dia, o dobro de tempo que duram essas lives aqui de 20 minutos, uma pessoa se suicida. Então, é importantíssimo a gente trazer muito respeito, trazer muita reverência para a dor, porque quando a gente olha, quando a gente a transforma, isso muda as nossas vidas, isso muda como a gente afeta as pessoas ao nosso redor. Mas se a gente fica fugindo, engolindo, negando, né? Isso traz muitas consequências negativas. Primeiramente para nós mesmos, mas também para as pessoas ao nosso redor. A gente tratar a dor não é um ato de egoísmo, mas um ato de auto-amor e também de você contribuir para as pessoas ao seu redor, contribuir para a sua sociedade. Pessoas muito raivosas, agressivas, elas têm uma profunda dor ali, internamente delas, uma profunda frustração, né? E isso vai transbordando, vai indo para fora quando não está sendo tratado por dentro, né? No Caibalion, que é um livro que fala sobre as leis, né, do universo, tem uma das leis da correspondência, que assim como o que está fora é o que está dentro, o que está em cima é o que está abaixo. Quando a gente vai cuidando, tratando, tratar com reverência, não é colocar a dor, ficar tão identificado que o resto da vida, né, você nunca mais vai conseguir fazer nada. Não, muito pelo contrário. Quando você dá espaço para a dor, ela te demonstra, te traz os aprendizados necessários, mas temos várias etapas, várias camadas, né, de integração. A gente vai precisar se identificar com essa dor, desidentificar, transformar, aprender, aplicar e replicar isso. Diversas vezes a gente ir conectando, acolhendo, superando dores, conectando, acolhendo, superando dores, até que chega um momento que a gente fica tão bom em fazer isso, que a gente pode ter essa capacidade, mesmo que você não supere todas as dores, todos nós que estamos aqui, né, temos essas cruzes que nós carregamos, você vai aprendendo a conviver com elas de maneira melhor, né?
E agora, pra gente finalizar aqui a nossa live, eu vou fazer com vocês um ritual, uma meditação, para que você acesse, dê espaço, dê voz, transmute essas dores, né? O ritual de toque a sua dor. Então, eu vou convidando você que está me ouvindo, que está aqui agora nesse instante, conectado ainda, não desistiu, não fugiu, né, desse tema um pouquinho mais denso que eu falei, hoje um pouco mais. Vou te convidar a fechar os olhos, se ajeitar na sua cadeira, ficar cadeira, cama, onde quer que você esteja, se ajeitar para ficar o mais confortável possível. E vá fechando os olhos, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Inspira pelo nariz bem profundamente. Solta pela boca. E meu convite é para que você vá dando comando mental para que o seu corpo todo relaxe, relaxando a cabeça, com os olhos ainda fechados. Vai fazendo um movimento gentil de giro do pescoço para a esquerda, para a direita, para trás, para baixo em direção ao peito, para trás, para baixo. Movimenta esses ombros para cima e para trás, para cima e para trás, para frente. Vai se espreguiçando com os olhos ainda fechados. A gente vai, cada vez que a gente se espreguiça, cada vez que a gente faz esse movimento, a gente vai abrindo espaço dentro do nosso corpo. E ao abrir esse espaço dentro do nosso corpo, a gente vai permitindo que as sensações, que as emoções, para que a presença, ela inunde o nosso corpo físico, mas não só o nosso corpo físico, mas também a gente perceba um espaço que envolve todos os nossos corpos. E vamos imaginando agora uma energia branca ao redor do seu corpo. E essa energia branca vai lhe conectando com o seu ser espiritual, vai te conectando com as sensações, as impressões, as percepções de todos os seus corpos, mas agora indo para uma camada ainda mais sutil, essa camada da nossa alma, e nesse espaço em branco, nesse espaço seguro, nesse ritual aqui, deste momento, você vai se conectando, vai trazendo para o seu corpo, vai percebendo um espaço no seu corpo onde você está necessitando de carinho, de autocuidado, um espaço onde talvez nesse instante que eu dou o comando, a dor venha se manifestar. E eu vou pedir para que você perceba qual é o espaço que vem essa dor. Pode ser que seja uma dor sutil, só uma percepção, olha ali, pode ser que eu esteja sentindo dor. Pode ser uma dor intensa que vem para algum espaço. E o convite que eu vou fazer para você agora é para que com as suas duas mãos
Mantendo os olhos fechados, você esfregue uma mão na outra, para cima e para baixo. Junta elas assim como quem vai rezar e vai fazendo esse movimento. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vai aquecendo essas mãos e no espaço, no local onde você sentir mais dor, onde você sentir, às vezes pode não ser tão fisicamente, mas aí você lembra, nossa, tô sentindo essa dor emocional no meu coração, ou essa sensação de não digestão, seja onde for, pode ser no pé, no joelho, no cotovelo, no ombro, a parte que for, pode ser no rosto, né? E daí, quando eu faço com vocês, nesse instante, eu sinto na minha cabeça. Então, coloca essas mãos recém-aquecidas nesse espaço e permita, nesse instante, os dons curativos que já existem na sua essência, que estão aí com você, ao tocar nesse ponto, ao dar atenção, acolhimento, amor, ao olhar para essa dor, ao perceber o que ela te traz, ou simplesmente sentir, se permitir o toque, o auto-toque. Muitas vezes no nosso dia a dia é tudo tão corrido que a gente mal se toca. E a pele é o nosso maior órgão do nosso corpo. Ela pede esse toque, ela pede essa percepção, esse alto amor. Vai inspirando, soltando, pode soltar com barulho ou simplesmente soltar profundamente, inspirando e expressando. Inspirando e soltando. E novamente inspirando e soltando. Vá fazendo um carinho na região onde a sua mão estava tocando. Vai gentilmente retornando, se espreguiçando, e que essa energia branca, essa luz ao redor do seu corpo te acompanhe por esses próximos dias, te guie nos espaços onde você precisa acolher, transformar, encarar essa dor. Vai gentilmente se espreguiçando, fazendo os movimentos que o seu corpo pedir, abrindo os olhos. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Gratidão pela sua presença, pela sua escolha de seguir aqui até o final. Compartilhe essa live com quem pode se beneficiar dessas informações sobre dores, desse ritual. E amanhã a gente traz a nossa última live da semana, Emocionate, conectando as emoções com a dor de uma forma lúdica, de uma forma para a gente expressar ainda mais tudo isso. E é isso por hoje, muita gratidão, um beijo e até amanhã.